Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero convidar você para se inscrever nos nossos canais. Se inscreve lá, aqui no YouTube, então o nosso canal oficial, né? E também no Spotify, onde a gente vai ter os episódios na íntegra. A gente também tem um canal de cortes no YouTube com as pérolas de cada episódio, então se inscreve lá também. E a gente também está no Instagram e no TikTok, com os melhores cortes de cada episódio. Então, fica à vontade para se inscrever e comenta lá qual episódio você curtiu, como que foi a tua experiência, né, assistindo. E eu quero te convidar também para fazer uma análise do teu hábito, da tua rotina, de como que tá o teu dia a dia. Eu vejo que muitas pessoas que assistem o Geladeira constroem uma autoanálise sobre como que está o seu hábito. Então, eu fiz um rastreamento de hábitos, onde você consegue analisar a sua rotina desde o início do dia até o final. Esse rastreamento tem algumas perguntinhas e no final você vai receber aí uma mensagem minha com conselhos para melhorar a sua rotina e seguir evoluindo nessa jornada e se inspirando nas histórias reais aqui no Geladeira, né? E hoje eu vou conversar aqui com uma pessoa que é um nutricionista. Ele é higienista e vive uma dieta crudívora. Ele acredita na medicina do estilo de vida que preconiza a saúde por uma vida saudável. Seja bem-vindo, Eduardo Coraça. Prazer, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo convite e compartilhar um pouco com os seus seguidores, né, a minha perspectiva de vida, de profissional, etc, que realmente tende a chocar e ser bem polêmica, né. Então, Edu, quando eu pensei em te convidar, eu pensei, meu Deus, uma dieta crua, né? A gente tem aí muitas pessoas, algumas pessoas que têm esse estilo de vida, e eu acho que precisa vir para a superfície, a gente precisa falar sobre isso, né? E contar essa história. O Geladeira, ele nasceu com esse propósito de contar histórias reais e interessantes sobre alimentação. E a dieta crua precisa vir também aqui pro Geladeira, né? Prazer. Então, eu queria conhecer um pouquinho do Edu quando era criança, se ele comia mais comida crua ou não, comia de tudo, como que era? Nada, 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 nada. Era aquela criança muito chata para comer, porque obviamente eu fui alimentado com muita comida industrializada desde pequeno e sedentário, jogava muito videogame, etc. Então, mexe muito com o paladar, né? Aí eu fui comer minha primeira salada com alface, tomate e meio quilo de molho rosé, tinha 20 anos de idade. Eu Nossa nunca tinha senhora. comido alface, tomate. E daí encheu de molho para conseguir tolerar. Exatamente. O Nossa, meu paladar era péssimo, assim, era aquela criança que não comia o caroço do feijão, porque não conseguia, né, não tinha que queria ser só o mastigar. caldinho. Aham. E na tua família é só você ou tem irmãos? Tenho um irmão. Tens um irmão. É, E vocês são do Rio. cariocas, cariocas. Sotaque não nega, né, gente? Isqueiro da esquina da escola de estacionamento, meu irmão. Ele mesmo. Ai, então, Edu, quando a gente pensa assim numa família, né? Claro que tem várias influências. Você falou, eu comia muito alimentação industrializada e nunca fui apresentado a vegetais na minha infância. Na tua família, os teus pais, eles têm uma saúde, eles são acima do peso, ou eles sempre cuidaram? Como que era? Então, meu pai foi de roça, né, nasceu 80 anos atrás, é imigrante italiano, aquelas famílias da Terra Nostra, bem da novela mesmo, da Globo. Então cresceu com agricultura de subsistência mesmo, plantando o que comia, nunca tinha visto luz até os 20 anos, mamou até os 6 anos na mãe. Então o bicho era um troglodito, parecia um gorila de tão largo em termos de estrutura óssea, né. Mas obviamente foi para a cidade, começou a comer bastante besteira, mas também, fumava, bebia, tipo, normal, mas sempre teve um hábito bom, assim, alimentar no geral, né, apesar de ter ficado obeso, mantinha um hábito, assim, de mais comida do que comida industrializada, né. Mas aí fica sedentário e por aí vai, aí já estava obeso quando eu me lembro de 10 anos, assim, em diante. Todo mundo lá em casa já era bem gordinho, né. Minha mãe realmente foi garota de cidade grande, então comia mais besteira do que meu pai, né? Tinha piores hábitos alimentares. Mas meu irmão já nasceu numa época, meus pais ainda não ganhavam tão bem, ele foi crescido pela minha avó, ele mamou bem mais da minha mãe, praticou bem mais atividade física, então ele foi mais saudável do que eu na infância, né? Eu já realmente era sempre doente, antibiótico, minha mãe levava no pediatra, antibiótico, remédio, sabe?
aquelas recomendações usuais. Falava que filé com batata frita que era o bom para me dar e por aí vai, né? E Nossa. aí, realmente, eu cresci com muitos problemas de saúde, sempre espirrando, gordinho, descoordenado, sabe? Baixo rendimento. E aí obviamente, mas lá em casa a gente não tinha bons hábitos alimentares, não. Tinha uma fruta ou outra, tinha alguma coisa ou outra, mas era muito fora da realidade que deveria ser, né? Eu mamava lata de leite condensado com refrigerante, sabe? Nossa. Crescendo. Sim. É, eu acho que muitas pessoas, como você, passaram por essa fase, principalmente quando os pais passaram uma situação de, às vezes, um pouco de escassez na sua vida, e daí, enfim, traz o alimento industrializado como algo, de status, de, pô, eu preciso proporcionar isso para o meu filho porque eu não tive, né? E às vezes, enfim, acontece essa inversão de valores em relação a alimentos industrializados e alimentos in natura, É, né? realmente não sei o que eles pensavam lá atrás, mas eles não sabiam o que eles estavam fazendo, com certeza, né? E aí o Sim. legal é que foi realmente quando eu mudei, eles acabaram naturalmente mudando, porque lá atrás eu não tinha, há 17 anos atrás, quando eu comecei, eu não tinha livros escritos, eu não era uma figura pública, sabe? Talvez a principal figura pública hoje em dia falando de crudivorismo no Brasil, né? É, então, mas eles viram uma criança, um filho, né, um adolescente na época, bem doente, bem baixo rendimento, se tornando uma pessoa extremamente produtiva e fazendo esporte todos os dias. Por exemplo, inverno lá em casa eu era sempre o primeiro a ficar doente. E, por mais que seja no Rio de Janeiro, as pessoas ainda usam um casaco, um moletom, uma calça, meio que aquelas calças de moletom. E eu nunca mais. Eu passava o inverno inteiro de bermudinha, descalço, sem camisa, sem casaco, e saía para correr na chuva, fazendo 14 graus, saía para nadar na chuva, surfar na chuva, sabe? De boa. E minha mãe começou a falar: cara, você vai ficar doente. Só que eu não ficava mais doente, entende? Então, eles todos ficavam doentes, eles todos estavam espirrando. E eu nem espirrava mais no inverno. Aí eles começaram a ter que. Opa, refletir sobre os conceitos e eles acabaram melhorando bastante a dieta deles, né? Mesmo que nem de longe como a minha, mas melhorou bastante. E aí, há 5 anos atrás, meu pai faleceu de câncer, né? E eu acabei dando meio que um esporro neles, né? Porque quando meu pai desenvolveu o câncer, eu falei, olha, cheio de comida industrializada na geladeira, vocês têm péssimos hábitos, sedentários, dormem tarde, e aí, luz até de madrugada, etc. Obviamente, a culpa é dos hábitos de vocês, não é? Não veio, Pressão sabe? genética. São várias questões, né? A gente pode até Uhum. falar da fisiopatologia, mas Aí, eles querendo ou não, ela e meu irmão ficaram crudívoros por 1 ano, né? Hoje em dia, minha mãe, 80% da dieta dela é fruta e vegetal fresco, né? Que bom, que legal. É. É muito legal esse poder da influência quando as pessoas veem, né, reverberando em ti, principalmente as pessoas da família, poderem se inspirar nisso, né, e se contaminar um pouquinho com essa mudança de estilo de vida. Mas voltando ali um pouquinho, quando você falou, eu mudei e eu passei a não ficar mais doente. Eu era uma pessoa que sempre ficava doente e tinha baixo rendimento. Quais eram as características que você tinha antes de iniciar a dieta crudivorista, esse estilo de vida? Em que sentido características? Características De estar sempre doente, baixo rendimento, o que que você percebia? eu tava diabético para fazer 2 cirurgias, uma na coluna e uma no nariz, né? Eu já não conseguia mais respirar por uma narina direito, porque não sei se você sabe, mas eu fui um dos melhores do mundo em Counter-Strike, o jogo mais jogado de computador do mundo, pelo menos na época. Hoje em dia ainda é um dos melhores, né? Um dos mais jogados. O Não time, entendo nada de jogo de computador, então me conta. o time que eu criei, na verdade, hoje em dia, eu acho que eles ganham R$ 150 mil de salário, né? Nossa! Eles têm 1 milhão de seguidores no Instagram, eles são super famosos, né? Então você era o do computador com duas telas jogando game direto. A gente era muito bom, mas na época, obviamente, ainda não era tão profissional. Mas eu viajei o mundo inteiro, né? Coreia, Suécia, Estados Unidos, França. E a gente viajava o tempo inteiro. Ficava em hotel 6 estrelas, às Mas vezes. não era online? Não, era tudo. Assim, a gente podia jogar online, treinar, mas os campeonatos mesmo eram Presencial. presenciais, Ai, né? que legal. Então a gente ia para Dallas direto, que era o principal campeonato mundial, era em Dallas, né? Então a Sim. gente ia pelo menos 2 vezes por ano aos Estados Unidos, né? Aí uma vez por ano à Europa,
fomos pra Coreia, a gente viajava o tempo inteiro. E essa paixão aí não te proporcionava tanta saúde por ficar muito tempo em telas. Exatamente, eu já tinha péssimos hábitos. E aí o Counter-Strike, não por causa do Counter-Strike, senão o Pava aí vai falar que é um amigo meu, ele acha que eu culpo o Counter-Strike. Um amigo nosso da época, né, que jogava comigo, ele fala. Mas não por causa do Counter-Strike, porque realmente todos éramos garotos, a gente não sabia o que, sabe, que é Quantos certo e anos? errado. Quantos anos você Eu tinha? comecei com 17 e Olha parei só. aos 22, né? É, Eu realmente não sabia. Se eu soubesse lá atrás o que era realmente nutrição, medicina e estilo de vida e a influência que ia ter na minha saúde, na minha produtividade, até na minha beleza, no meu funcionamento fisiológico e no meu jogo em si, eu teria levado melhores hábitos. Hoje em dia, se eu Sim. tivesse 17 anos, seria um sonho, porque eu poderia ter feito muita coisa muito melhor, mas eu não sabia, né? A gente Até no game, né? Não, então eu tô falando no game e na vida em si, né? Sim, Mas eu falei no game mesmo, né? sim. Porque você vê atletas envelhecendo muito rápido, você vê, é, tipo, Romário parou de jogar, ganhando o Campeonato Brasileiro, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro aos 40 anos. Tem atleta que para aos 30 anos com problema no joelho e não consegue voltar a jogar a nível profissional. Isso está Entende? reduzindo, né? Eu vejo, mas ainda a durabilidade, a longevidade de um atleta, do físico de um atleta ainda é muito breve, né? Porque eles têm uma péssima dieta. Apesar deles acharem que não tem uma péssima dieta, eu acho que eles têm uma péssima dieta e um péssimo estilo de vida, né? Porque a exposição à luz elétrica noturna, que causa cronodisrupção, aumenta a quebra de DNA e reduz o reparo do DNA. Sem reparar o DNA, você não consegue fazer nada, Os sabe? ambientes hoje para o treinamento físico, né, Edu? Eles estão bem artificiais, então confundem muito o ciclo circadiano das pessoas. Fato, Isso fato. aí é só a ponta do É iceberg. ponto do iceberg. Tem muita coisa que a gente poderia relevar mais, mas como eu sempre falo, uma pesquisa do Ulrich, um cientista que publicou uma pesquisa em 1980, só olhar a natureza regenerava mais rápido depois de uma cirurgia de colicistectomia, né? Remoção da vesícula biliar. Se reabilitava Então, mais rápido estando visualizando a natureza. só de olhar para a natureza por uma janela de hospital. Então, é muito interessante pensar que a regeneração, o reparo do organismo vai depender de inúmeros fatores. Eubiose, por exemplo, uma boa microbiota intestinal vai acelerar a regeneração, o reparo do Legal. organismo. Sim, isso é bem Mas importante. aí, voltando à sua pergunta lá atrás, eu acabei, obviamente, motivando eles e os problemas de saúde que eu tinha, né, eram inúmeros. Problemas imunológicos, eu estava sempre resfriado, sempre com alergias, sempre espirrando, realmente um aprendizado mais dificultado. O game junto com a escola, né? Não, porque na Não época era? do jogo a gente não tinha como ter escola. A gente viajava o mundo inteiro, não Entendi. tinha como realmente estudar, né? A gente Aí só fazia suspendeu aquilo. o ensino médio Então, e eu fui foi. visto como louco, né? Toda a minha vida inteira, Gosto dessas pessoas, conta aí a loucura. então, eu sou aquariano. Meu irmão fala, mas você é todo racional e acredita em signo, essa pseudociência. É a única pseudociência que eu acredito, mas eu acho que funciona realmente. E no final das contas eu larguei o colégio aos 17 anos para ir jogar Counter-Strike. Não tinha jogador profissional de Counter-Strike no Brasil, não tinha time profissional de Counter-Strike no Brasil. Meu pai e minha família acharam que eu tava maluco, mas eu sabia que era aquilo que eu queria, aquilo que eu gostava. E o teu irmão era mais novo ou mais Mais velho? velho, mais velho. Mais velho. Aí ele já tava na faculdade, alguma coisa Ele assim. já tá. Sim. Ele é 6 anos a mais, então. Aham. Aí eu larguei aos 17 anos, o terceiro ano, e fui jogar Counter-Strike. Em um ano a gente estava viajando o mundo, fechando contrato de atleta mesmo, sabe? Ganhando campeonato, todos os campeonatos brasileiros. E Seguir o aí, teu hobby, o que tu era apaixonado por fazer e ainda ganhar dinheiro com isso. O que exatamente. todo mundo deseja na vida. Exatamente. E para um garoto de 17 anos dar tiro na cabeça dos outros, viajar o mundo, era um sonho. Ah, A era gente aquele jogo tinha. de matar? É um jogo de matar, de policial contra terrorista, né? Ah, sei, já ouvi falar. Um jogo bem violento. Não é tão assim, porque não sai tanto sangue, etc. Mas sim, Só uns pinguinhos, é assim, dar né? tiro na cabeça dos outros e matar. E Sim, desarmar a bomba, né? sim. Mas aí, com o Counter-Strike, obviamente, as influências,
eu acabei piorando mais o estilo de vida e tendo mais problemas. E aí, aos 22, eu tava diabético, fazia 2 cirurgias, uma na coluna, no nariz, Da tinha vários coluna, da problemas. postura de ficar no computador, tu disse? Talvez. Não, não, porque o que acontece? A Inflamação. gente acha que doenças são, na verdade, vistas como momentâneas. As pessoas não entendem que cronos vem do latim. Todo tipo de doença crônica são décadas para se evoluir. E, perante a nossa perspectiva higienista, a doença da pessoa na atualidade vem não só do momento, não só de muitos anos atrás, mas até por epigenética transgeracional. Então, se você fuma, ou a mãe que fuma, a criança já tem dano teratogênico, já tem efeito teratogênico, ou seja, má formação. Né? A gente sabe que vai afetar QI, entre vários outros fatores. Então, tem uma pesquisa de um cientista, de um médico, chamado Francis M. Pottinger. Ele publicou um livro, né, que lá atrás não era tão comum publicar artigo. Os Gatos do Pottinger, o nome dele, né, o nome do livro. E ele mostrou, ele foi o pai da epigenética transgeracional. Ele foi o primeiro a mostrar que o que a gente faz aqui no presente momento está afetando até as 3 próximas gerações. Então, a doença, na verdade, se você foi mal formado no ventre, né? Se seus pais tinham péssimos hábitos até mesmo antes de te gerar, por exemplo, tem pesquisas com ratos, né? E dioxinas, os petroquímicos sintéticos que a gente usa para tudo, mostrando que eles expõem uma rata em fase pré-uterina, seria antes da gravidez, né? Ou seja, ela não foi impregnada ainda, e mesmo assim o filho tem alteração no metabolismo lipídico, maior adipogênese, lipogênese, e mesmo comendo a mesma quantidade de calorias que um outro rato que foi gerado por uma mãe que não teve exposição a dioxinas, ele é mais obeso. E a exposição a dioxinas que eles expõem essa rata é um TEC PPT, ou seja, uma parte por trilhão. É uma quantidade de dioxina muito baixa e mesmo assim o filho já tem alterações epigenéticas transgeracionais. Tá. Só para Obviamente, traduzir pra galera aí. Epigenéticas transgeracionais, o que é? Vamos lá. Epigenética acima da genética, né? Ou seja, a gente acha que genética é tudo. Mas não. Você pode ter um gene ruim, mas, na verdade, o que realmente impacta não é o gene, mas é a expressão gênica. O que você liga de genes ou desliga de genes diariamente, de acordo com como você vive. Então, por exemplo, eu tenho um gene para diabetes, mas eu não como comida industrializada, eu durmo cedo, eu pego sol, o gene vai estar sempre desligado, não importa ter um gene. Eu boto até um coachzinho, uma citaçãozinha numa palestra minha. Obesidade não corre na sua família. Ninguém corre na sua família. Entende? Porque, tipo assim, as pessoas falam, minha família tem câncer, né? Mas não, é que todo mundo na sua família tem os mesmos hábitos, e aí, por isso, você acha que é mais comum ter câncer na sua família. Mas todo mundo come alimentos cancerígenos, todo mundo dorme tarde, etc. E por aí vai. Né? Claro. E aí, hoje em dia, a gente já sabe que até mesmo petroquímicos são obesogênicos. Né? Ou seja, você não precisa estar comendo um alimento obesogênico. Você pode estar se expondo a um desodorante de spray, um perfume, alumínio e microplástico. Tudo isso vai ter influência obesogênica. Por quê? Bem simples. Porque, como aconteceu no rato, muda adipogênese, lipogênese, ou seja, forma mais gordura, forma mais células de gordura, e, obviamente, ele tem toda uma alteração ali, e esses petroquímicos não são biodegradáveis. Então, ele pode ficar dentro da célula ali por uma década, né? Sim, a eliminação é bem difícil, pode ficar para sempre, inclusive, no corpo. A eliminação, de acordo com a literatura, sai no leite materno. Sim. Ou seja, você já está intoxicando seu filho assim que ele nasce, né? É a única forma de excretar essas Sabe toxinas. Que esse ponto que você menciona da expressão genética, né, de como silenciar a expressão genética. Quando a gente vai conversar com um médico tradicional, as pessoas, elas acreditam muito na expressão genética. Então, assim, eu vivencio isso, né, porque minha mãe tem câncer, enfim, tem câncer metastático hoje, teve diversos tipos de cânceres. Só que a minha mãe, ela teve um contexto, cirurgia bariátrica, 120 quilos, estava com exposição a muitos componentes químicos, ela trabalhava com tintas, e ela, inclusive, precisou se afastar disso. Então, assim,
sedentarismo, alimentação ultraprocessada, açúcares, né? E até hoje meu mastologista, ele fala pra mim assim, Ariela, você tem que fazer o teste genético, tal, não sei o quê. Eu falo assim, olha, eu já silenciei o que eu tinha que silenciar aqui. Eu tentei mudar o que eu posso fazer. E se eu for fazer um teste genético, eu não vou mudar toda a minha vida, ou arrancar as minhas mamas, ou fazer alguma coisa. Eu já tomei essa decisão que eu não quero. Então, assim, a gente entende a ciência como uma boa ferramenta de entender o que tá ali, tatuado no nosso gene, mas a gente também se torna autônomo da nossa saúde quando a gente vê que, cara, a gente pode contornar várias coisas, né? Então, é isso, assim, eu acredito muito nesse ponto de vista que a genética, ela tem um peso que se você fizer o bom uso dela, que é reconhecer que tem uma história na tua família, legal, mas a minha mãe repetia um comportamento por lealdade a todas as outras pessoas que vinham antes dela, então às vezes as pessoas não fazem essa analogia, né? E acabam se agarrando na genética. Um dos fatores é que as pessoas perdem muito tempo com as coisas erradas. Elas querem fazer exames, querem ficar fazendo a triagem usual, né? Para detectar para ver se tem uma doença e ficam toda hora gastando tempo indo no médico. Não estou dizendo para ninguém ir no médico, não estou dizendo para ninguém fazer exame. Mas estou falando que elas focam muito nisso. E o tempo para se exercitar, dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, que é, na verdade, a medicina preventiva primária, elas não fazem. Para silenciar a expressão genética. Exatamente. Para mudar não só a expressão genética, modulação hormonal, Contexto. metabólica, são microbiota, tudo hoje em dia a gente já sabe que é correlacionado ao câncer, né? Então, assim, já começa por aí. E sim, infelizmente, os profissionais são bem mal. Não estou criticando ninguém, mas eu acho que a gente tem muita pouca informação do que há de mais recente na literatura médica e científica, nutricional, na faculdade. Tá? Por exemplo, médicos têm 4 horas de nutrição durante uma faculdade inteira e a gente sabe hoje em dia que as principais doenças crônicas degenerativas estão ligadas principalmente, prioritariamente, à dieta. Né? Então, citando até mesmo o inventor da luz, ele falava que o nutricionista, o médico do futuro vai ser um nutricionista, né? Não me lembro exatamente a citação dele, mas no final das contas enquanto eles não se ligarem em dieta, realmente eles não vão conseguir auxiliar devidamente os pacientes deles, né? Mas a gente tem muita pouca informação durante a faculdade. E aí o que acontece? As recomendações são ultrapassadas. As perspectivas são ultrapassadas. Você pega... Eu escrevi um livro, né? A Dieta Anticâncer. Porque meu pai faleceu de câncer, então realmente eu fui a fundo para deixar tudo delineado, que há de mais recente na literatura. Eu li o seu livro. Você leu o livro? Que legal! Sim. E aí, o que acontece? Ele é muito interessante porque eu boto lá, por exemplo, o caso da Angelina Jolie, logo no primeiro capítulo. Ela tinha o BRCA. Né? Então, o BRCA é o BRCA genes, como a gente chama, né? Do inglês. Aumenta a incidência de câncer de mama na mulher em 95%. Né? Dobra a incidência de câncer. E aí, os oncologistas dela, imagina, uma das mulheres mais famosas, bonitas do mundo, mais ricas do mundo, etc. Os médicos fizeram a recomendação de dupla mastectomia profilática. Né? Retirada total das mamas. Das mamas como profilaxia, ou seja, o problema não está lá presente, mas ainda assim a gente vai remover. É que nem tipo... Será que você vai sofrer de dor de cabeça? Então, antes de você sofrer de dor de cabeça, vamos tomar uma aspirina para a dor de cabeça não aparecer. Péssimo. Né? Mas na ideia deles tipo, se você retirar os seios antes, vai prevenir o câncer de chegar no corpo e às vezes tomar outros órgãos. Não vai ter corpo para chegar, porque aquela parte foi amputada. A medicina adora esse tipo de coisa, né? Ou seja, só não corta a cabeça e o coração porque não dá para sobreviver. Mas corta a cabeça fora, tem como ter dor de cabeça? Corta o apêndice fora, tem como ter apendicite? Corta a amígdala fora, tem como ter amidalite? A gente remove as partes do corpo como se a parte do corpo fosse o problema. Entende? Sem entender que nosso estilo de vida está causando inflamação ali no órgão e causando problema. E aí, no final das contas, ela fez a mastectomia e depois, 3 anos, fez uma esterectomia radical. Ou seja, removeu todos os órgãos reprodutores, removeu o útero, etc. Né? E aí, acabou motivando, de uma forma benéfica, muitas mulheres nos Estados Unidos a seguir o exemplo dela.
Fazer o Só que teste e retirar as mamas. Só que agora, eu botei uma pesquisa, acho que de 2018, 2019, onde eles mostram que um padrão dietético mediterrâneo, ou seja, quase uma dieta plant-based com um pouco de peixe, né, um pouco de proteína animal, né, mais alimentos integrais das plantas, etc., silenciava o brocadinho. Ou seja, se os médicos dela tivessem educado ela que ela poderia comer mais saudável e nunca ter a incidência do câncer, Ela não precisaria amputar tantas partes do corpo. e o mais bizarro, mesmo removendo o câncer, mesmo removendo as mamas, ainda pode existir uma chance de ter câncer de mama. Imagina se você é uma mulher que preza pela sua beleza, preza até mesmo pela sua saúde, porque, por exemplo, cirurgia aumenta a incidência de metástase. Cirurgia é uma coisa que Cirurgia causa não é a primeira opção nunca pra mim. causa imunossupressão. Entende? Estresse, né? Exatamente. Um estresse é o sistema imune. Reabilitação. denso. Porque as pessoas acham que só porque elas estão dopadas por anestesia, ela não tem nenhuma sequela da cirurgia. E o risco de morte? Toda cirurgia tem risco de morte, ponto. Exatamente, em torno de 1%, entre vários outros fatores, né? Mas eu sou muito suspeito para falar. Eu tenho uma perspectiva higienista e, obviamente, para embasar o que eu acredito, eu sempre trago muito artigo. E é o que eu sugiro para as pessoas. Não adianta acreditar só num profissional. Você tem que acreditar no que está publicado na literatura até o presente momento. E, às vezes, aquele profissional, ou vários profissionais, realmente não sabem o que está publicado na literatura até o presente momento. Porque, por exemplo, eu levo uma dieta frugívora, mas eu deixo bem claro para todo mundo. Não tem ainda praticamente artigo para mostrar que nós somos frugívoros. Tem artigo mostrando... Tem vários artigos já hoje em dia de biologia mostrando que seres humanos são uma espécie frugívora não especializada, assim como os primatas antropóides. Se nós olharmos para a natureza, provavelmente seres humanos, antes do fogo, antes de panela, antes de fogão, antes de tudo, só comiam frutas, vegetais, o alimento ali cru, direto da fonte, porque é a única coisa que dá para comer. E tem algumas pesquisas, 2 pesquisas num hospital na África, que botaram pessoas numa dieta frugívora, 2 pesquisas do Jenkins, que foi o criador do índice glicêmico, em dieta frugívora, mas ainda assim é uma coisa muito limitada para a ciência. A gente precisa de um randomized clinical trial, um padrão ouro, uma meta-análise ali, para realmente começar a virar um consenso científico, começar a ser aceito. Eu acho que, obviamente, as mudanças, as adequações da ciência no dia a dia são muito antiquadas, levam muito tempo. Então, realmente, eu aplico uma dieta frugívora. Eu fiz agora, no passado, um jejum de 39 dias à base de água. Tem muita ciência para comprovar, etc? Não. Sei que está certo, sinto dentro de mim, me sinto 1000 vezes melhor? Sim. Mas, para muitas outras coisas, como eu cito aqui, como a coisa como eu botei no livro, por exemplo, um oncologista publicando no Lancet, que é um dos maiores jornais médicos científicos do mundo, falando, olha, o maior paradoxo do tratamento do câncer é que as mesmas substâncias que são usadas para tratar o câncer são famosos cancerígenos. Tamoxifeno, o remédio bloqueador de estrogênio, é usado no câncer de mama. No final das contas, aumenta a incidência de câncer de útero e endométrio. Tu sabe, Edu, que eu sempre converso com um médico bem tradicional, porque eu sou dessa linha de pensamento de encontrar no estilo de vida soluções. Então, eu quero ouvir a racionalidade e tomar a minha decisão ouvindo o paradigma, né? O outro lado. E quando a gente escuta muito isso, né? A gente escuta esse pesar sobre a genética, sobre hábitos e padrões, e a gente começa a ver as linhas, a gente vê que tem linhas de raciocínio. E foi exatamente isso que você mencionou. Quando eu me deparei com possibilidades, retirada total de mamas, ou tamoxifeno, ou não sei o que lá, eu falei assim, isso não é o que eu acredito, então que vai funcionar para o meu corpo, eu tenho outra história e eu vou buscar soluções. E daí, exatamente, foi quando eu me inclinei ainda mais para uma dieta plant-based. Então, a gente vai somando os conhecimentos, as conversas que a gente tem com profissionais, junto com a experiência de vida, só que é muito difícil para, às vezes, uma pessoa leiga, que não tem acesso a esses estudos, simplesmente falar, não, doutora, não vou dar ouvido para você, eu vou dar ouvido aqui para esses estudos, vou começar a comer mais salada e vou ver no que vai dar. Porque ainda existe aquela coisa de, tipo, o médico me dá mais segurança do que qualquer outra literatura por aí solta. Alguém tem que ser o meu
guru, eu digo, né? Eu tenho uma tia muito querida que, desde que eu me entendo quando pequena, ela já era obesa, já tinha uns problemas de saúde. Eu morei com ela durante uns 2 ou 3 anos da minha faculdade, da minha primeira faculdade, né? A faculdade era muito perto da casa dela, então ela me A hospedou. primeira foi nutrição? Não, a primeira foi letras, pra falar a verdade. Olha só. Devia ter direto pra nutrição. Português? Português e inglês. Eu falo muito bem inglês, então eu pensava em ser tradutor, né? Que legal. E aí, ela concordava com tudo que eu fazia. Só que ela foi diagnosticada com câncer. Ela estava até melhorando bastante a dieta dela, porque eu estava ali com ela, né? E aí ela foi diagnosticada com câncer. E aí, ela literalmente ficou com medo. Ou seja, o tratamento convencional é melhor do que o tratamento, sabe? Eu não vou, agora que desenvolvi a doença, eu não vou arriscar, tentar jejuar, tentar comer comida crua, etc, etc. Obviamente, eu respeito todo tipo de opinião. Ela não ia ficar falando contra ela, só estava ali por ela e tá tudo certo. Ela escolhe o que ela quer. Mas, obviamente, os médicos, né, que atenderam ela recomendaram uma dieta hiperproteica, porque o câncer é uma dieta hipercatabólica, então ela precisa de muita proteína para inibir a perda de peso que causa. Obviamente, ela veio falecer alguns anos depois. Obviamente, não foi de câncer, mas eu não acho que doença seja separado, a doença anda lado a lado. É saúde ou doença, na verdade, não existe isso de, faleceu de câncer, então não faleceu de câncer, então não foi o câncer que matou ela. Foi a falta de saúde que, obviamente, levou ao óbito, né? Então, assim, eu entendo várias perspectivas, mas eu prefiro me manter com um tratamento. Obviamente, mas uma das coisas que as pessoas erram também é não se dedicar a estudar. Porque é a vida dela. Ela vai e joga na mão do médico, do nutricionista e não vai ao profissional. Mas, ao mesmo tempo, por fora, chega em casa e lê livros sobre o assunto. Porque você vai ter mais conhecimento, mais detalhes, até mesmo às vezes o médico, ele não leu uma pesquisa muito recente que pode te ajudar. Então aí você pode adicionar, sei lá, você pode adicionar uma fruta, um vegetal que foi provado e você quer... Eu não acho que funcione tão bem assim, mas você pode adicionar fatores de cronobiologia, ou seja, iluminação circadiana, só de suavizar a luz de noite, você já vai ter menos cronodisrupção, vai ter uma melhor qualidade de sono, que a gente sabe que impacta a biologia do câncer, entende? Como eu mostrei ontem lá, a restrição de metionina, já hoje em dia, já desde 1970, tem publicado na literatura a dependência absoluta de metionina, ou seja, células cancerígenas não conseguem se proliferar quando tem pouca metionina. Células normais se proliferam normal. E onde está a metionina? A metionina é um aminoácido sulfúrico presente em todo tipo de alimento, que tem proteína, né? Açúcar refinado não é alimento, é produto alimentício, então realmente é refinado, não tem proteína. O azeite não tem proteína. Mas a questão é, toda proteína animal é mais rica em aminoácidos sulfúricos. Então, carne, 800 e poucos miligramas de metionina a cada 85 gramas. Uma banana de 100 gramas tem 20 e poucas miligramas de metionina. E uma quinoa de 100 e poucas gramas vai ter 295 gramas de metionina. Uma concentração bem mais baixa, o que não é tão tendencioso ao crescimento de células cancerígenas. Exatamente, exatamente. Isso a gente tem datado na literatura em 1970, um pesquisador chamado Harper já publicando sobre isso. Hoje em dia ainda é estudado, a gente abriu lá uma pesquisa de 2022 ou 2021, né, bem recente, e ainda é um tópico quente, né? Porque a gente sabe que restrição de metionina aumenta o tempo de vida em animais de laboratório. Imagina animais livres. Conteúdo de metionina nos tecidos de animais reduzem o tempo de vida deles. Ou seja, eles fazem gráficos em laboratório mostrando que um rato tem uma quantidade muito absurda de metionina e um cavalo com 50 anos a mais, que vive 50 anos a mais que um rato, tem a quantidade muito baixa de metionina. E aí vai de um rato, vai para outro animal, de outro animal, um gráfico, sei lá, com 10 animais. E à medida que vai aumentando o conteúdo de metionina nos tecidos do animal, vai reduzindo o tempo de vida do animal, né? Olha só, bem interessante. Oi, Edu, mas a gente falando ali dessa fase de que você adotou uma dieta crua e começou a se interessar por isso. Você não era nutricionista, você estava no mundo querendo melhorar o teu estilo de vida. Eu só queria me fez? curar.
eu queria me curar e voltar a jogar melhor no Counter-Strike. Eu queria voltar a ter meu trabalho, porque eu não conseguia mais desempenhar meu trabalho. Eu tava ficando muito ruim, porque eu tinha muito problema de coluna. A coluna travava, ficava toda dolorida o dia inteiro e eu não conseguia mais ter aquela suavidade de, sabe, desempenhar ali no mouse. É que nem um atleta, né? Ele não consegue mais Dor nas articulações. dor nas articulações, dor na coluna. Eu tava jogando mal. Quando eu comecei a jogar, eu jogava muito bem. Mas eu morava em casa, eu comia um arroz com feijão, praticava um kickboxing, porque eu comecei a mudar os hábitos quando eu tinha 14 anos, né? Falei, não, eu vou começar a praticar atividade física e vou começar a viver um pouco mais saudável. Queria Tua me família cuidar, te né? estimulou ou foi você mesmo? Fui eu mesmo. Você começa a ter uma consciência a mais, você fala, não quero mais ser gordinho, não quero mais ser descoordenado, tenho que praticar um esporte, tenho que comer um pouquinho melhor. Eu já tinha, sabe, mas realmente, 14 anos você ainda não tem muito discernimento da vida, né? Você É vai. aquela hora que você tá assim, adolescente esquisito, aí você quer se encaixar, e você não tá se sentindo bem. Vou fazer alguma coisa pra me cuidar. Foi realmente aos 22, no final do meu tempo como jogador cyberatleta, que eu cheguei à conclusão que eu ia ser crudívoro, né? Porque eu vi aquilo ali como uma solução para os meus problemas. Você viu um anúncio, um livro, alguém te falou? Dieta Raw Food Diets da Demi Moore na Globo.com. Olha só. Aí tinha a dieta das celebridades. Eu vi várias celebridades com várias dietas diferentes. Dieta crua. Aí eu digitei no Google, dieta crua. Buf, abriu um mundo. As pessoas falando, me curei disso, me curei daquilo. Funcionou isso, eu funciono melhor, eu rendo melhor, eu corro melhor, eu respiro melhor. Aí eu falei, uau. Eu desci na hora, eu tinha voltado a morar com meus pais, né? Tinha largado o jogo. Quem que são as celebridades que têm esse tipo de alimentação? Ali que você viu na hora, assim? A Martina Navratilova foi treinada pelo Graham, que é um dos meus mentores. A Demi Moore, o Woody Harrelson, ele vira e mexe propaga crudivorismo. Eu não sei até onde eles levam a coisa. Sustentam. Mas já foram expostos ao conceito e já divulgaram que estavam tentando, etc, né? Mas tem outros, por exemplo, a Serena e a Venus Williams, elas ficaram crudívoras durante um tempo, eu acho que hoje em dia são plant-based, porque uma delas teve síndrome de Georgeson, uma doença autoimune, né? Então, algumas pessoas ali que você via que estavam procurando mas ter isso tem, saúde tinham isso tem 17 anos atrás, né? Eu não sabia de todo mundo. Eu só vi a dieta crua da Demi Moore, procurei no Google, vi que existia, vi que fazia muito sentido. Falei, cara, nenhum animal come comida cozida, só o ser humano cozinha. E realmente a comida cozida é menos nutritiva, mais tóxica. Já tentei vários tipos de tratamentos usuais, porque eu estava tentando alopatia. Os médicos queriam operar e era remédio. Aí eu vi a medicina naturalista, que era um pouco mais do mesmo. É remedinho, só que é remedinho vindo de uma farmácia de manipulação. Não é um remedinho vindo da farmácia sintética, né? Mas ainda assim, para mim, é sintético, né? Por mais... Nutrientes, você diz? Suplementação de nutrientes? Homeopatia. Homeopatia. Florais de Bach. Na época, realmente, eu não pensava em nutrientes, mas para mim, suplementação de nutrientes seria similar. A gente pode falar, eu sei que causa muita polêmica, etc, mas eu não... Para mim... Você não suplementa nada. Só B12, mesmo assim eu me questiono em relação a B12, se eu prefiro comer um peixe cru ou tomar uma cápsula sintética de um nutriente, né? Eu não concordo muito, mas também tem a minha questão da causa animal, que eu me preocupo, então fica dentro do meu coração uma... Mas em relação só à biologia e à qualidade da suplementação de um nutriente ali. Por exemplo, eu tenho vídeo no meu canal, tem vídeo no meu canal que onde eu sempre uso muito artigo científico para embasar os vídeos, né? Nada da minha cabeça. Então, por exemplo, suplementação de triptofano matou muita gente até descobrirem que o suplemento de triptofano fazia muito mal. Ácido fólico já é suplementado para grávidas desde 1970. Tem bastante artigo, já há 10, 20 anos, que aumenta a incidência de câncer na mãe e na prole. Ou seja, a mãe está tomando um suplemento e vai aumentar a incidência de câncer no filho dela. Vamos lá. Suplementação de cálcio. Mas você diz a suplementação em doses muito altas ou tipo só para reposição normal, assim, do que seria aí consumido? Cada estudo é uma coisa e realmente... Mais específico, tem que ler. Tem várias variáveis aí. Suplementação de cálcio. Aumenta a calcificação nas artérias. Ou seja, aumenta a incidência de doença cardiovascular. Daí a combinação com K2. Suplementação de vitamina C. Aumenta a incidência de morte e mortalidade por todas as causas. De doença e morte por qualquer tipo de doença. Nossa, eu já ouvi falar em tratamentos com superdose de vitamina C para câncer.
Suplementação de vitamina D aumenta a fratura de quadris, aumenta a incidência de câncer, aumenta a LDL, o colesterol ruim, que aumentaria a doença cardiovascular, entre outros fatores. Tem estudos que a vitamina D aumenta fratura em quadril? Muitos. E Nunca li. ainda assim, a gente sabe que o parâmetro ideal de vitamina D é U-shaped curve, como a gente chama, né? Uma curva em formato de U. Então, se passa de 70 miligramas por decilitro de vitamina D, nanogramas, vitamina D, acho que é nanogramas, por decilitro, você reduz a proteção que a vitamina D fornece. Então, você não quer pouco de vitamina D, mas você não quer muito também. Porque pouco reduz a proteção das doenças crônicas, mas muito também reduz. A gente mostra no gráfico certinho, assim. Então, assim, e acima de manter muito acima de 100 de vitamina D, que eu já acho 70 muito, né? Que obviamente você só consegue suplementando. Manter acima de 100, a gente sabe que pode induzir vários efeitos colaterais. Então, assim, eu acho que obter as proporções de nutrientes... Porque, por exemplo, ácido fólico é o sintético do folato, não é o nutriente original. Metilfolato. Não é o que vem na folha, né? Que folato significa do latim folha. Então, assim, eu não confio. Entende? Tem, por exemplo, artigo científico sugerindo suplementação de vitamina B12 correlacionado à incidência de câncer, aumentando a incidência de câncer, B12 e B6. Aí vão debater várias questões ali no artigo, etc. Mas se seres humanos e animais foram tão bem nutridos ao longo de centenas de milhões de anos de evolução, mais de 1 bilhão de anos, né, os primeiros organismos no planeta Terra, será mesmo que a gente precisa de cápsulazinha? Pois é, né? A questão do solo, a questão da qualidade dos alimentos, de tudo que a gente planta, tem todo esse... Tem muita coisa a se falar, obviamente. Obviamente, a gente estava vindo para cá agora, eu falei uma coisa que é bizarra, a gente, desculpa a palavra, pessoal, eu poderia, obviamente, falar defecar, mas a gente caga na água. E a gente deveria cagar no solo. Eu comprei o terreno do vizinho, impressionantemente, a goiaba que está plantada no terreno do vizinho deu tanta goiaba, 10 vezes mais goiaba que as minhas goiabas. Por quê? Eu não deixo um monte de vaca entrar no meu terreno, porque tem muro, um monte de vaca e cavalo cagar nas minhas árvores. Como o terreno do vizinho não tinha muro, elas iam lá, cagavam a tangerina que tinha no terreno e a goiaba que tinha no terreno. Então, carregadíssimas, né? A goiaba já parou de dar, porque agora já não está mais em época de goiaba, mas a tangerina eu saí de casa, colhi umas 30 e estavam todas lindas e tinha mais umas 50 para colher na árvore, né? Pelo menos, né? Sim. O resíduo orgânico, ele é um super nutriente, né? É uma suplementação, uma super nutrição para a terra. É isso aí. Mas voltando ainda ali para o teu processo, assim, então você entrou em contato com isso e você pensou, vou começar a praticar. Em 3 dias, minhas alergias que o médico tinha sugerido, meu otorrino sugeriu que só operando podia melhorar um pouco, mas nunca ia melhorar porque eu nasci com isso. Era desvio de septo, mas algumas outras coisas que ele queria fazer. A raspagem do desvio de septo. Eu não me lembro exatamente, já tem, sabe, mais de 17 anos isso, né? E aí... sumiram. Eu sofri de alergia por 22 anos. Em 3 dias, nunca mais tive. Você vê que não tem muco, não tem catarro no nariz. Entende? Sim. Eu como até mesmo amido cozido, ou amido germinado, eu já começo a ter um pouco mais de muco. Nossa, eu percebi essa diferença bem grande em mim quando eu abandonei os laticínios. Minha respiração, aquilo que você falou, não fico resfriado, não fico doente, não tenho coriza, não tenho nada. Abandona amido por 1 mês. Só fruta e vegetal, só alimento que tem muita água assim dentro dele, que você vê que corre água. Sim. Tipo, porque você corta uma alface, é mole, não é? Você corta uma banana, é mole. Isso quer dizer que tem muita água e não tem amido. Se for um pouco mais duro, tem amido. Tipo, cenoura já tem... Não tem tanto amido quanto uma batata, mas tem metade carboidrato simples ali, metade amido ali, por isso que é mais durinho. Beterraba, um outro exemplo. Então, abandona amido por 1 mês. Te garanto. Você vai estar sentindo o cheiro da 1 quilômetro, você vai impressionar com quão bem você consegue respirar. Aí você fala, caramba, o que eu estava perdendo? Foi exatamente isso que eu vi. Quando eu comecei a dieta e o estilo de vida,
Eu falei, o que eu tava perdendo na minha vida? Eu nunca voltaria atrás. Pode me oferecer $1 bilhão. Eu prefiro morrer do que voltar a comer comida cozida da forma que eu comia. Da forma que eu vivia. Olha só. E daí, como que foi? Tipo, agora minha alimentação é assim. Como que ela era e como que ela ficou? Mais ou menos, só uma Então, rotina, assim, de eu dia. era péssimo, péssimo, péssimo. Aí entrou na época essa época do MBR que eu comecei a malhar, comecei a me preocupar, porque eu sabia que isso ia ajudar meu jogo. Então eu mudei para um peito de frango grelhado, um arroz com feijão, sabe? Um suco mais natural, uma barrinha de cereal. Eu melhorei bastante. E aí, quando eu descobri o crudivorismo, na hora eu comecei a viver de fruta, porque eu não sabia fazer as coisas. Eu não, fruta era mais gostoso, era mais fácil de comer, me atraía E mais. vocês moravam em casa, tinha bastante fruta. Não, não, não. A gente morava na Barra da Tijuca, né? Então, era casa geminada, tinha um jardinzinho bem pequeno onde meu pai plantava uma bananeira, uma coisa assim, mas era muito pequeno, né? Daí ia no sacolão na feira e começou a comer só fruta. Exatamente, comecei a comer muita fruta. Aí eu comecei a realmente emagrecer demais. Aí eu falei, cara, o que tá de errado? Eu tô me sentindo letárgico, não tenho mais energia, mas eu tô me sentindo muito mais saudável, muito melhor, mas eu tô muito magro e não tenho mais energia. O que eu tô fazendo de errado? Aí eu percebi que eu tava malhando e nadando 2 horas por dia. Tava botando 84 quilos no supino. Ou seja, tava bem forte. Mas Déficit calórico você estava fazendo. total, total. Comendo menos Comer e 2, 3 treinando e bananas. gastando muito mais. Comendo 2, 3 bananas num almoço não é nada. Entende? Aí eu procurei na internet e acabei achando o Dr. Douglas Graham, que foi o meu motivador, o meu principal motivador pro crudivorismo. E aí ele falava sobre dieta 80-10-10, primatas antropóides, nós fomos feitos para comer frutos e vegetais, as coisas muito lógicas, muito racionais. O cara mostrava um resultado excelente, né? Um crudívoro de, sei lá, na época tinha 20 e poucos anos, hoje em dia ele tem 40 anos de crudivorismo, super em forma, super racional. Tipo, ele conseguia, sabe, tudo tinha um porquê, uma ciência que fazia, que era muito lógico, assim, Tava sabe? muito Porque costurado o com a lógica. crudivorismo usual é muito religioso, né? Eles falam muito de... É uma coisa meio que mística, né? Eles não apresentam ciência, não embasam com artigo. E as pessoas crudivoristas que eu conheço são as pessoas da minha sanga do yoga, que eu sou instrutora de yoga e eu convivo muito com os yogis. Então, as pessoas que praticam yoga e querem seguir essa linha de raciocínio, assim, esse estilo de vida, mas está muito relacionado com o devocional. Então, eu não tenho muita intimidade, muito aprofundamento, tanto com pessoas que têm essa prática, e nunca também me debrucei a estudar tanto essa prática, né? Mas eu acho muito interessante que, por mais que a gente tenha essa linha de raciocínio, essa questão da energia dos alimentos vivos, colhidos na hora, de você ter esse contato com a natureza, isso é Inegável. independente de ser holístico ou não, ou científico. Abraçador de árvores. Apenas sinta. Né? Aí eu comecei a comer fruta e vegetal e, assim, aí depois que eu descobri o Graham, realmente eu percebi que eu estava não só em déficit calórico, mas tinha que ter um equilíbrio de consumo de vegetais e até mesmo um consumo pequeno de gorduras, né? Ou seja, oleaginosas, abacate, etc. E aí quando eu vi a perspectiva científica, quando eu vi a lógica, como eu vi, sabe, o que eu devia fazer, eu corrigi e foi só felicidade. Tem 16 anos, 17 anos, né? Legal. E qual era o maior erro entre o que você estava praticando e o que ele te orientou? Então, corrigir as gorduras. Eu E só tinha comecei a outra comer muito mais caloria de fruta, ou seja, quantidades, sei lá, um almoço hoje em dia, para mim, é 2, 3 quilos de fruta. Se for melancia, por exemplo, seria 3 quilos de melancia. E o teu estômago suporta tudo isso? Impressionantemente, sim. A gente pior que dilata na hora e encolhe daqui a 1, 2 horas. Porque o nosso estômago, uma média de 1 litro, né? Não? Conta aí. Técnica... Controvérsias, ele vai dizer. Então, tecnicamente sugerem que sim. Entretanto, vamos começar por exemplo simples, a observação da natureza. Lontra marinha come 1/3 do seu peso diariamente. Tá, mas eu não sou uma lontra, né? Calma, vamos lá. Compara eu comigo. Gorila, 30 e poucos quilos de Aí tá vegetais mais ao dia. parecido, meio primo. Exatamente. Aí a gente começa a chegar a animais mais similares. Chimpanzé, 99% do nosso material genético. Come a Jane Goodall, citação da Jane Goodall.
ou seja, a maior primatóloga do mundo, que passou 40 anos com chimpanzés no Gombe, né? A primatóloga mais famosa do mundo. Alega que um chimpanzé, se ele tiver disponível, ele come até 40 bananas num dia. Isso dá em ml. Não, mas num dia não, na mesma refeição, né? Sim, mas 40 bananas num dia seria 4 quilos de banana, pelo menos, em Sim. média. Então, assim, não, eu já comi 4 quilos numa refeição de melancia, por exemplo. Ou já comi 24 bananas de uma só vez. Né? Mas o que. Aí, vamos lá. Aí, continuando. A nossa capacidade intestinal nunca foi devidamente adequada, porque a gente já é introduzido com alimentos hipercalóricos e hiperlipídicos desde a infância. Então, ao invés de você estar acostumado, o estômago aprender a se dilatar para obter 1 quilo de alface, ele se manteve realmente muito atrofiado. Então, por isso que no início do crudivorismo, eu comia 2 bananas e me sentia cheio, porque minha dieta não tinha fibra. Eu não estava acostumado a digerir aquilo. Provavelmente a adequação de microbiota, deve ter vários mecanismos biológicos que realmente a gente não tem delineado. Mas é impressionante que todo crudívoro, daqui a 2, 3, 4 meses, começa a comer Volumes maiores. muito mais, muito mais, muito mais, e não se sente empanzinado, Achado. nada. Porque é leve, porque A sensação, com digestibilidade boa. fato, é rico em água, etc. É só fibra, Aham. micronutriente, água e um pouquinho de caloria, né? Porque as pessoas não entendem, tipo, melancia, 30 calorias a cada 100 gramas. Arroz cru, 360 calorias a cada 100 gramas. Aham. Ou 330. Então, tipo assim, É um volume gigante É um com volume uma gigante. densidade energética baixa. e qual é a chave da longevidade, de acordo com toda a literatura médica científica? Restrição calórica. A gente sabe que a gente consegue aumentar o tempo de vida de alguns tipos de organismos vivos em laboratório em 800%. Já vi estudos sobre isso também, bem importantes. De estar sempre num déficit, né? Mas, claro, quando depende do objetivo também da pessoa. Mas, assim... Não, claro, se for um fisiculturista, esquece. E ele também não é saudável, então tá tudo bem. Mas quando a gente está falando em saudabilidade, né, em manutenção da saúde, sem querer uma mudança radical de corpo, né, físico, de estrutura, acho que vejo como um consenso esses estudos relacionados com manter um déficit calórico, sim. Né? Okinawa, Hare Hashibui, como eles chamam, né? Sim. Okinawa é a civilização mais saudável e longeva de acordo com a literatura. Tem uma mais, mas é os Hunza, mas ainda não são citados e estudados realmente com artigos publicados. E Okinawa sugere que uma das chaves da longevidade deles é comer 8 partes de 10, Hare Hashibui. Ou seja, não enche o estômago nas 10 partes do estômago, enche só até 8 partes. Né? Não entendi. Digamos que o estômago tem 10 litros. Tá. Você só bota 8 litros no tanque. Tá. Entende? Basicamente isso que eles falam. E em várias refeições? Hara Hashibui seria... eu sugeriria que não. Mas o que ele está querendo dizer, toda refeição, quando você for comer, não come até ficar cheio. Não come até ficar saciado. Come bastante, mas não come muito. Entende? Pra não sentir essa sensação de que ultrapassou o volume. Exatamente. Eles são camponeses, né? Sim. Okinawa são primitivos, assim, entre aspas. Então, obviamente, eles falam que eles sentem que é melhor para a longevidade. Mas bate com a literatura que restrição calórica de 30% em animais de laboratório, seja desde uma Drosophila C. elegans, fungos, até cachorros, primatas e por aí vai, todos os animais no planeta Terra têm maior tempo de vida e menor incidência de DCDs, doenças crônicas degenerativas, com restrição calórica. Menos é mais, entendeu, galera? Exatamente. Tem até artigo médico científico que eu apresento nas palestras, botei no livro. Menos é mais. A biologia do câncer e o que a restrição calórica faz com, né, auxiliando a apoptose, entre vários outros mecanismos. Sim. Mas, Edu, daí eu fico pensando, tá, não enche 100%, mas 2, 4 litros de fruta. Gente! Parece muito. Não, fiquei com vontade de até experimentar, mas acho que eu vou te mandar uma mensagem assim, Edu, meu Deus do céu, eu vou comer por 3 dias. Parece muito, mas é muito prazeroso, é muito gostoso, você se sente muito saciado, parece o certo. E se você come chocolate, vocês de casa têm vontade de doce, pode ter certeza que é consumo insuficiente de fruta. Parece que o pensamento no açúcar vai embora para sempre da sua vida. Isso é verdade. Eu não digo 4 quilos de frutas, mas eu vejo isso na prática clínica, que as pessoas que começam a introduzir um volume de frutas, né? Talvez você também tenha visto isso mais ainda.
elas simplesmente abandonam esse desejo, essa compulsão por doce que muitas pessoas apresentam. Somos primatas e evoluímos em simbiose com as frutíferas. Então o DNA foi totalmente gerado para isso. Então a capacidade estomacal, você fica impressionado. Você fala, cara, como que cabe 5 quilos de comida no final do dia na minha barriga? E como que Entende? fica o intestino? O volume. Porque assim, eu vou contar um pouquinho a minha experiência. Eu, como fiquei com uma alimentação plant-based, hoje eu como 500 gramas de comida no almoço. Minha maior refeição. No café da manhã, quase É isso. que eu No também, jantar, bem menos. eu também faço jejum intermitente, né? Então eu só faço 2 refeições ao dia. Então eu só como Aham. almoço e janta, por exemplo. Eu ainda estou em jejum. Então tem que estar com volume. Realmente eu como mais no almoço, porque realmente é a minha principal refeição do A dia. primeira. É, E a depois principal. entra. Sim. É a maior densidade calórica, de fato. E aumenta muito o bolo fecal. Muito. Essa é uma coisa interessante que até perguntaram no Insta esses dias, eu falei no Stories. Mas, o que que você... Muito. Ele sai cagando em todas as árvores frutíferas dele. Ele vai contar agora. Depois, entendeu? Eu faria isso, porque O- olha, da quantidade que eu como, meu intestino é um volume, assim, ó, que antes, e eu vejo muitas mulheres, principalmente menopausa, com o intestino muito mais lento, eu falo, olha, comece a introduzir vegetais mais, abundância, sem medo, né? Nossa, muda O muito. Dennis Burkitt, o descobridor da fibra, né, o homem que popularizou a fibra para o mundo, ele percebeu que quando eles paravam numa parada para o pessoal ir no banheiro, né, no meio do mato, no meio da floresta, os africanos defecavam muito, muito diferente de um americano. Aí ele falou, cara, tamanho da bosta do cara. Ele ficou impressionado. Aí ele começou a ver que a incidência de câncer gastrointestinais e problemas gastrointestinais na África rural era infinitamente menor do que nos Estados Unidos. E aí ele percebeu que, na verdade, era a quantidade de fibra que esses caras comiam, né? Que a dieta deles é rica em raízes, banana da terra e outros alimentos assim. E aí foi aí que popularizou a fibra para o mundo, e hoje em dia a gente sabe que deficiência de fibra é, na minha humilde opinião, uma das talvez piores deficiências que tem no planeta. Mas só que aí, eis a grande questão. Eu consumo de 100 a 120 gramas de fibra ao dia. Entende? Uma E a pessoa normal. recomendação do dia é 12, 25 gramas. Isso é as DRIs, né? Aham, DRIs, Mas as muito pessoas nem básica, lá consumem as embaixo. DRIs. As pessoas nem batem as DRIs, batem. Entende? Não, eu Então, bato, meu cocô é bem grandão. Aí veio o Jenkins, que é esse médico que criou o índice glicêmico, que teve uma pesquisa de frugivorismo. Ele fez 2 pesquisas de frugivorismo, né? Uma delas é até The Eden's Diet, né? A dieta do Éden. E no final das contas ele botou as pessoas para comer 2.500 calorias de fruta e vegetal. Sei lá, quase 60 porções, 50 porções de frutas e vegetais ao dia. Mas tinha cozidos também ou não? Os vegetais eram cozidos, eu acho. Os vegetais eram um pouco cozidos, não sei como era, mas ele fez uma dieta do Éden mesmo. Fruta, vegetal e castanha. E aí, no final das contas, o que aconteceu? Ele relatou os maiores bowel movements da literatura, os maiores movimentos intestinais, ou seja, defecações, que eles nunca tinham relatado tanto cocô, né? E é só ver uma vaca, um cavalo, né? Quando eles cagam ali perto de casa, você vê uma quantidade enorme. E seria o natural, né? Que a gente está vendo, comer muita fruta é normal, etc. É normal. O problema é que a gente está tão acostumado com comida cozida, industrializada, ao alto consumo de proteína animal, que a gente vê algo normal e acha normal. Entende? Sim. Ô, Edu, e os fatores antinutricionais? Acho que isso aí deve ser uma coisa que você deve ser muito questionado. Como que faz? Aí tá tudo cru, e essa densidade de fibra, será que não elimina alguns nutrientes ali? Você não aproveita tudo do alimento? Vamos lá. Fatores antinutricionais são mais famosos e mais presentes, realmente, no que a gente tem que germinar. Leguminosas, grãos, oleaginosas, né? Então, assim, eis a grande questão. A gente pode falar de nutrição e de ciência, mas eu acho que a gente deve falar primeiro da lógica e da racionalidade. Qual que é a lógica e a racionalidade? O que você ia comer na natureza? Porque se a gente começa a individualizar e fazer compartimentos da nutrição, a gente come a proteína para obter proteína, a gente come o carboidrato para obter carboidrato, a gente come a gordura para obter gordura, a gente come a laranja para obter vitamina C.
E eu acho que não funciona assim. O pacote nutricional é completo. O que a gente ia comer na natureza? Bem simples. A gente ia comer fruta, vegetal e oleaginosa. Como todo animal que se encaixa, de acordo com a nossa biologia, na classificação de primatas antropóides comem. Ou seja, todo animal que se parece com um macaco grande, face reta, peito reto, sem rabo, ou seja, primata antropóide, similar ao homem. E nós somos um primata antropóide de acordo com a nossa biologia. E o que esses animais têm em termos de características? A gente chama de anatomia comparada. Ou também no higienismo, a lei das similaridades. A lei das similaridades é o quê? Animais similares comem de forma similar. Todo animal que se parece com um burro, um jegue, um cavalo, comem grama. Vaca. Quadrúpedes. Todo animal que se parece com um leão, um jaguar, uma onça, Felinos. comem outros animais, não é carne que eles comem. Eles comem osso, eles comem órgãos, eles comem linfa, eles comem pele, eles comem o animal inteiro. E todo animal que se parece com um primata, um chimpanzé, é um animal frugívoro, né? Carnívoros, herbívoros, frugívoros, insectívoros, nectarívoros. Tem várias classificações dietéticas. Porque nós temos polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce. Tudo isso é exclusivo da raça dos primatas. Tudo isso é exclusivo de comedores de frutas. Então, assim, nós evoluímos comendo esses alimentos. E, se a gente olha para a literatura, ao invés de ficar questionando antinutrientes, se a gente olha para a literatura, a gente vê que fruta e vegetal é inversamente correlacionado a todo tipo de problema de saúde que você pode imaginar. Você bota lá no PubMed, frutas e vegetais em COPD, chronic pulmonary, doenças pulmonares. Reduz com fruta e vegetal. Diabetes, reduz com fruta. Fruta inversamente correlacionada a diabetes. Por incrível que as pessoas não consigam entender. Tipo assim, elas não conseguem. Antigamente, as pessoas foram deseducadas com essa história da fruta. Elas não conseguem entender que fruta e vegetal previne diabetes. Elas não conseguem entender que fruta e vegetal previne de câncer. Fruta e vegetal previne de doença cardiovascular. Fruta e vegetal previne de doença autoimune. Fruta e vegetal previne de sarcopenia. Fruta e vegetal previne de... Sabe? Tipo assim... Fruta e vegetal previne de doença neurológica. Entende? Porque somos primatas. Por milhões de anos a gente comeu fruta e vegetal direto da fonte. Não dá para... Tendo uma biologia de ser humano, anatomia, fisiologia, bioquímica de ser humano, não dá para comer nada que não seja fruta, vegetal e castanha e talvez um pouco de proteína animal, cru, na mão, né? Porque batata você não consegue comer. Arroz você não consegue comer. Feijão você não consegue comer. O que você vai comer na natureza? Cogumelo. Faltou cogumelo. Cogumelo dá para comer. E algas, se você conseguir buscar alga na natureza, né? Tirando isso. Tá. Então, nesse momento, você não se prende aos fatores antinutricionais, você se prende à história da nossa linhagem aí de expressão de grupos de animais. Sim, mas frutos e vegetais praticamente não têm fatores antinutricionais, né? Então, você não faz nenhum tipo de preparação para melhorar a digestão e a absorção de nutrientes, é o que está ali. O que está ali, o que a natureza já fornece. Mas, como eu falei, os antinutrientes são famosos dentro das oleaginosas, leguminosas e grãos. Que não é o que você come. Eu como oleaginosas, mas muito pouco. Oleaginosas, sim. E leguminosas, a formação de antinutrientes vem com a maduração da leguminosa. Ou seja, quando você come a ervilha fresca, ou lentilha fresca, o grão de bico fresco, eu já comi grão de bico direto da minha horta. Você plantou, puxa ali da planta, bota na boca e mastiga. Ele ainda é macio, ele é cheio de água. Quando ele vai madurando, ele vai se tornando seco, e aí tem a formação de antinutrientes. Por quê? Porque a planta, a gente tem até um artigo do Loren Cordain, Grains, não sei o que, Double-Edged Sword, que mostra que, na verdade, a semente do grão, né, o grão é uma semente, né, é feito pela planta para se reproduzir. Ou seja, a planta produziu aquilo ali porque, por exemplo, a fruta tem a polpa e a semente. O grão não. A semente é a polpa. Sim. Então, a parte comestível do grão é seu próprio órgão reprodutor. Então, a planta não quer, quando madurou, que você consuma ela, que senão você vai matar a planta e ela não vai conseguir sobreviver. Sim. Então, por isso que, por exemplo, feijão é extremamente tóxico cru. Porque, literalmente,
Ele cria um mecanismo de proteção para ele poder. Aí você vai passar mal, vai ficar vomitando por hora e você vai falar, cara, eu não quero comer isso porque isso vai me fazer vomitar. A natureza te ensina, não vem aqui não. Não vem aqui que não é brincadeira. Entende? Essa analogia é muito legal, porque a gente percebe que as sementes, elas são a fonte da vida. Então, para que a gente consiga acessar os nutrientes da semente, a gente precisa fazer diversos mecanismos, porque ela em si, ela não é para ser comida. Porque normalmente grãos é comida de pássaro. A nossa biologia classifica os pássaros como granívoros. Porque eles são semeadores, inclusive, também. Eles possuem um bico pontiagudo para coletar o minúsculo grão, eles possuem um papo para germinar o grão. Olha só. Entende? Se imagina colhendo grãos de quinoa ou grãos de arroz, ou grãos de trigo sarraceno, ou qualquer grão de trigo, nem pegar direito no dedo você consegue. E quando você bota na boca é duro, é insosso, não tem gosto, porque fruta vegetal você não precisa temperar. Banana já vem temperado para o nosso DNA. Arroz, você quer comer cru, é impossível. Não, só se for o triguinho. Cozido. A plantinha, o trigo daria, né? Se a gente for pensar em crudivorismo. Dá para comer? O trigo, a planta. Sem coletar a semente. Só o caule do arroz, a planta. Talvez, geralmente essas gramíneas, né? É tipo uma gramínea. Geralmente é celulose. Então, celulose só é digerida através da enzima celulase, que só herbívoros secretam. Né? Daí vira... É que nem tentar comer grama de trigo. Igual o milho. Sai inteiro que nem o milho, exatamente. Então, assim, dá para comer grão, dá para comer arroz, dá para comer feijão, mas só que é a comida que a gente evoluiu comendo, é a comida ideal para nossa espécie. Tem tanto dado na literatura mostrando prevenção e reversão de doenças quanto fruta e vegetal. Você se sente tão bem, porque quando você come fruta e vegetal basicamente, primariamente, parece que o mundo vira um paraíso do Éden, um paraíso, literalmente. Pô, esse nome ficou legal, né? Dieta do Éden. Porque é uma alusão. Eu nem sou religioso, mas é uma alusão o que a ciência mostra e o que a teologia mostra. A gente nasceu em florestas comendo frutos e vegetais livremente. A gente começou a parar com isso por causa da última glaciação urne. Tá, e quando a galera fala que os seres humanos eram caçadores e que comer carne e as proteínas e tal, o que você argumenta normalmente, Edu? Vamos lá. Primeiro de tudo, na natureza, a gente tem o Jared Diamond, que é o antropólogo mais famoso do mundo. Ele foi passar 3 meses na tribo dos Papua Highlander, na Nova Guiné. É uma das últimas tribos caçadores e coletores do mundo. Ele mostrou negros fortes. E a gente tem artigos médicos científicos sobre eles também. Eles consomem 35 gramas de proteína ao dia. Qualquer um que já calculou dieta, pessoal, sabe que se você botar uma dieta de 2.000 calorias com carne, você nunca consegue alcançar 35 gramas de proteína ao dia. Vai ser 70 ou mais, dependendo da quantidade de proteína animal e dos outros alimentos que você botar. Quem toma uma dose de whey já atingiu. Quem toma proteína em pó já atingiu. São negros fortes vivendo na Nova Guiné. E o Jared Diamond acompanha eles durante 3 meses, né? E no final das contas ele mostra a dieta deles é banana e raiz, porque eles quase não conseguem matar outros animais. Porque matar um animal vegetariano correndo a 80 km por hora e não tentar... é pra nós. É muito difícil. Eles jogam lança e o animal já passou, entende? Não é fácil. E aí o que acontece? Eles mostram eles saindo para caçar, aí eles voltam com 2 sapos ou um sapo e um saco de cogumelo. Ai não, sapo não. Imagina vários homens saindo, negros fortes para caçar, que nasceram na selva, não é um cara que nasceu em cidade grande e foi pra selva. Bruto, e no final das contas não consegue caçar. Vem com o sapinho e a pererequinha. Para uma tribo de 100? Uma tribo de 200? O que você vai alimentar? Nada. Entende? Aí, no final das contas, é muito mais fácil ficar colhendo banana. Entende? É uma coisa muito bizarra quando as pessoas falam, porque, no final das contas, existe muito preconceito e muita imaginação e pouca ciência. Aí você vai você pega um monte de outras civilizações e um monte de outros exemplos. Tem um livro, por exemplo, de antropólogos famosos, que se chama Men the Hunted, onde eles mostram inúmeras evidências arqueológicas que, na verdade, o homem era o caçado e não o caçador. A gente estava tendo que se proteger de inúmeros caçadores.
leões, tigres, aves muito grandes, que literalmente caçavam a gente na selva. E daí a gente inventou o fogo e conseguiu se defender ou não? A gente inventou o fogo e a gente Pode começou a tirar da comer minha carne. cabeça. E aí, o que aconteceu, na verdade, o que mudou todo o jogo, foi o período neolítico e a introdução da agricultura. Ou seja, a gente não sabia que grão era armazenável. A gente não conseguia plantar grão, a gente vivia no meio da floresta, comia ali, etc. Só que a gente chegou na crescente fértil, uma área do Oriente Médio, onde a gente começou a civilização. A gente começou a plantar grão, o grão se armazena por um ano. Você aprendeu a cozinhar o grão, você vai, a hora que você quiser, você cozinha ali, tá pronta a comida e comeu. Só que, obviamente, a gente tem artigos médicos científicos mostrando que a revolução do Neolítico, o início da agricultura de grãos, desenvolveu várias doenças em seres humanos por deficiência de micronutrientes, né? Ficavam só comendo o mesmo grão. É uma dieta muito mais monotípica e muito menos colorida, porque a gente tem que entender que as frutas vegetais, principalmente as árvores frutíferas, é um coquetel químico não explicado, extremamente subestimado, que produz uma quantidade muito mais alta de vitaminas, minerais, fitonutrientes, aquelas cores das plantas, entende? Comer arroz é branco, comer feijão é preto, sempre é cores monotípicas ali. Faz um prato de frutas vegetais, você vai ver todos os tipos de cores, todos os tipos de fitonutrientes possíveis, entende? Então, assim, é Isso muito mais... chave. Vira a chave. A gente acredita, por exemplo, que a causa da evolução do cérebro humano foi o consumo de frutas. Porque os animais mais inteligentes são os que mais consomem frutas. Os animais mais burros são os que menos consomem frutas. Ou seja, animais carnívoros não são realmente inteligentes, né? E... né, porque as pessoas falam, mas a carne evolui o cérebro humano. Pois é. E as fontes proteicas, Edu? Como que ficou? Você falou, tive uma perda de peso, ajustei a caloria lá e coloquei oleaginosas e gorduras. A ingesta, Melhorou. a ingesta proteica é demasiadamente menor mesmo. Mas é porque, na verdade, as pessoas estão acostumadas a uma dieta normoproteica ser hiperproteica. Ou seja, eu ingiro uma quantidade, numa dieta média ali, dependendo do dia, eu posso ingerir até 50 gramas de proteína ou mais. Mas, o que acontece? A gente vai para dados laboratoriais em animais. Dietas hipoproteicas aumentam o tempo de vida. Mesmo o animal comendo ad libitum. Ou seja, hipoproteica. Ou seja, mesmo o animal comendo ad libitum, pessoal, é à vontade do latim. Então, a gente tem inúmeros termos de laboratórios para a gente poder mensurar a coisa de forma certa. Ou seja, bota a mesma quantidade de calorias. A gente bota dietas isocalóricas. Os dois grupos de animais comem a mesma quantidade de calorias, mas eles têm um comendo mais proteína, outro comendo menos proteína. Os animais que comem menos proteína vivem mais. Então... essa obsessão por proteína que a gente vê, né? É hoje. Extremamente doentio e sim, a gente fica mais franzino de visual. Realmente a proteína faz a gente aparentar mais forte, maior. Mas, obviamente, reduz o tempo de vida e longevidade. A gente chama na ciência de health span and lifespan. Você não só reduz o tempo de vida, mas o tempo de vida útil. Você vai chegar mais doente numa idade menos avançada. Você acredita que essa dieta crua, ela ajuda bastante na saúde do cérebro? Ela proporciona um upgrade na saúde do cérebro? Chega a ser engraçado, porque eu achava que eu era muito burro. Hoje em dia as pessoas falam, cara, você é muito inteligente, você guarda o conhecimento, etc. Você consegue delinear a coisa e voltar lá atrás e fala, etc. Eu falo, não sou eu. É o meu estilo de vida que é neurogênico e neuroprotetor. E a gente tem bastante dado na literatura sobre frutas e vegetais. Até o cheiro, eu acho que de alecrim, que é rosemary em inglês, acho que rosemary é alecrim, sendo literalmente estimulante de formação de novos neurônios. Então, assim, se só cheirar a planta tem benefício, imagina comer a planta. E, por exemplo, o nosso cérebro é banhado pelo que nós chamamos de fluido cérebro-espinhal. Então, quando a gente dorme, especificamente só quando a gente dorme, o cérebro se abre e deixa passar o fluido cérebro-espinhal para o sistema que a gente chama linfático. Ou seja, não é o sistema linfático. O sistema linfático é só até o início do cérebro. Dentro do cérebro, por causa da barreira hematoencefálica, só tem um sistema linfático, que é literalmente das glial cells, das células gliais, né?
porque eu acabo estudando tudo em inglês e aí, às vezes posso estar falando uma palavra, mas são células gliais, sim. E no final das contas as toxinas que a gente chama do Alzheimer, mal de Parkinson, que são as proteínas tau e as beta-amiloides. Inclusive que o Alzheimer está sendo chamado de diabetes tipo 3. Exatamente, resistência insulínica no cérebro. Eu tô para publicar meu 10º livro, que é o Dieta Antidiabetes, né? Aí, eis a grande questão. Os dados científicos mostram que essa limpeza do cérebro ocorre durante a noite. Então, se você não está dormindo direito, você não está limpando seu cérebro. Então, eu durmo às 8 horas da noite. Eu como primariamente frutos e vegetais, que a gente sabe que neurogênese e neuroproteção. A gente sabe que o consumo de carne, por exemplo, é associado à demência. Demência são as doenças neurológicas, pessoal. Alzheimer, mal de Parkinson, etc. E, não só isso, as toxinas do cozimento são correlacionadas à atrofia cerebral e à neurodegeneração. Acroleínas, neurotóxicas. ADEs, atrofia cerebral de até 6% ao ano em altos níveis séricos em pessoas acima de 40 anos de idade. Então, assim, atividade física estimula BDNF. Jejum estimula BDNF. Frutos e vegetais estimula BDNF. Traduz aí pra galera. Brain Derived Neurotrophic Factor. Fator neurotrófico derivado do cérebro. Estimula a neurogênese. Nascimento de mais neurônios. Então, sinapses, todo o mecanismo. Conexões. Então, o que acontece? Você tem que compreender que saúde é produzida por vida saudável. Você quer ser mais inteligente? Vive saudável. Você quer ser mais reprodutor? Vive saudável. Você quer ser mais bonito? Vive saudável. Porque tudo tá na literatura, até mesmo comer mais frutos e vegetais. As pessoas que comem mais frutos e vegetais ganham melhores notas de beleza em pesquisas. As pessoas que dormem mais ganham melhores notas de beleza em pesquisas. As pessoas que pegam mais sol ganham melhores notas de beleza em pesquisa. Lifestyle da beleza. Exatamente. É o salão de beleza gratuito. Isso. Ô, Edu, mas é muito legal toda essa conexão que você faz e todo o teu conhecimento, assim, ao longo da tua jornada, né? A gente fala de cérebro e você falou, pô, eu tinha um rendimento baixo e de repente teu rendimento aumenta quando você começa a... Eu escrevi 10 livros, aprendi vários esportes, construí uma empresa, produzi o que eu em 20 anos não teria produzido, eu produzi em 5, entende? Uhum. É impressionante a coisa, você rende muito mais, mas a gente tem dados na literatura também de dieta plant-based, aumentando o presenteísmo e reduzindo o absenteísmo em trabalhadores de escritório. Ou seja, melhorando a dieta deles para uma dieta mais saudável, ele consegue produzir mais enquanto está no trabalho, ou seja, não perde o foco, não perde a atenção, e matar menos o trabalho porque ele está menos doente. Então, você tem uma empresa que quer reduzir o gasto com plano de saúde, você quer aumentar a produtividade dos seus funcionários, dá para eles uma dieta baseada em plantas, né? Muito legal. Pena que as empresas não podem dar dieta ainda das pessoas, né? Então, as pessoas, elas escolhem as dietas delas. Então, cada pessoa aí escolhe a sua dieta para conseguir performar melhor, né? Dentro das empresas e traga o máximo possível de plantas e vegetais para dentro da sua rotina, né, Edu? Fato, concordo plenamente. Mais ou menos isso. Mas, assim, ali, quando você aplicou a dieta plant-based, ajustou, se sentiu bem, só começou a evoluir cada vez mais fisicamente, mentalmente. Você começou a trazer isso para as pessoas, a divulgar. Qual foi o maior desafio, assim, que você viu? Nossa, as pessoas têm um maior desafio na aplicação dessa dieta. Qual foi? Eu acho que, para mim, pelo menos na minha época, foi social. Realmente as pessoas não entendem, elas ostracizam, elas criticam, elas têm um certo preconceito. E aí a gente se aceitar e falar, olha, eu sou diferente, mas eu tô certo. Aí levou muito tempo de estudo meu para falar, cara, eu não tô destruindo o planeta, eu tô ajudando o planeta. Lá em casa, por exemplo, sabe, eu botei um painel solar, eu tenho 300 árvores frutíferas no quintal, aí vem mico comer, vem gambá comer, sabe, vem passarinho comer. E isso é biodiversidade, é estimular, porque quanto mais plantas plantadas, né, quanto mais árvores, todo o nosso ecossistema depende delas para criar um microclima, para fazer o ciclo hídrico, né? Então, água se planta, né? Como o Ernest Gosch fala. Se a gente não tiver as árvores, não tem ciclo hídrico, não tem chuva, não tem nada, né? Então, assim,
A maior dificuldade, realmente, para mim, na minha época, foi o social e informação. Porque não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada. Então, para achar a informação certa, conseguir discernir e falar, cara, isso é o mais, faz mais sentido, isso é o ideal, é por aqui que eu vou seguir, foi realmente difícil, né? Então, todo mundo ia contra mim, gente não conhecia, eu não conhecia nenhum vegetariano sequer. Então, Nossa. realmente foi difícil, assim, entender, me aceitar e falar, cara, eu sou isso e gostou, gostou, não gostou, tudo certo, entende? Aí eu comecei a desenvolver material para isso, ou seja, como preparar comida, como fazer uma lasanha, um cupcake, mas nada de farinha, nada de açúcar, nada de óleo, nada. É tudo com o alimento da forma que aparece na natureza. Que demais. E fazer ficar delicioso. Então, assim, desenvolver material como os livros didáticos, os livros de receitas, cursos online, os retiros presenciais, que lá em casa é meio que um sítio, eu recebo as pessoas para aprender o que eu ensino, né? E aí, basicamente isso. Eu achava que a maior dificuldade das pessoas era a falta de conhecimento. Eu desenvolvi todo o conhecimento para você dar um pulo e não precisar passar por 17 anos da minha vida. Entende? Porque eu me dediquei 24 horas por dia, 7 dias na semana, para desenvolver tudo isso. Então, se você for parar para aprender como fazer uma lasanha crua, aí você vai jogar óleo, aí você não vai entender que o óleo já é refinado e dá para fazer sem óleo, aí dá para fazer, sabe? Uma nova forma de pensar, né, Edu? Completamente. É difícil você. A culinária crua, como eu faço, ela é bem simples, na verdade. Mas, na verdade, é muito complexo você chegar lá. Entende? Porque ninguém ensina como eu ensino por aí. Entende? Estar aberto a. Imagino que você coloca uma cebola, aí você coloca um pouquinho de água para ela dar uma. Em vez de colocar óleo. Tem inúmeros fatores, né? Várias coisinhas. Você me falou disso, agora eu pensei, cara, é real, nem um azeitinho de oliva. Nenhum azeitinho de oliva, nenhuma farinhazinha, nenhum agave, nenhum xilitol, Não, nenhuma, farinha. Não, isso daí nenhuma, também não. Mas o nenhuma azeite de oliva é uma stevia. coisa que tá muito na minha realidade. Eu fico pensando, azeite de oliva. Sim, mas o meio plant-based usa xilitol, stevia, óleo de coco, agave. Eu não uso nada disso. E não uso castanha como a base primária da receita. Eu uso fruta e vegetal como a base primária da receita. Porque se você bota o meio crudívoro usual, que é a alimentação viva, a dieta deles é baseada em oleaginosos. É baseada em semente de castanha, é um cracker de linhaça, é um leite de amêndoas, com um guacamole e depois mais, sabe, de janta vai ser alguma outra coisa com castanha, um patê de girassol para fazer um sushi de noite. Entende? É gordura, gordura, Sushi. Ah, gordura. tá, daí come o peixe, né? Não, é sushi cru, né? Só enrola com a alga e bota brotos, etc. Mas o que eu tô querendo dizer é, 80% da dieta deles é castanha. E é completamente ao contrário do que o meio plant-based científico mostra, né? A gente mostra em estudos laboratoriais, ou seja, 80, 10, 10. É a proporção que Okinawa também leva de macronutrientes. Entendi. 80% de carboidrato, 10% de proteína, 10% de gordura. Você vai estar seguindo em contrário a toda a ciência, tentando levar uma dieta natural. Ou seja, com as tecnologias modernas, você consegue fazer uma dieta natural, consegue fazer algo não natural ser natural na sua cabeça. Porque o meio crudívoro usa desidratador, compra castanha como a base da comida, entende? Aí realmente entra num problema. Porque a gente foi feito para comer castanha. Mas é um punhado, 2 punhados. Não é tipo comprar 1 quilo de castanha na zona cerealista e mandar para dentro. Tem uma complexidade, né, na digestibilidade desses alimentos também. Então, Antinutrientes, etc. não, e as pessoas são individuais, assim, né? Tem uma saúde individual. Então, tem pessoas que se adaptam super bem, tem outras que não se adaptam nada em relação ao consumo de castanhas. Eu vejo isso também na prática clínica. Mas Amendoim. eu acho que as pessoas estão doentes. Aí é hipersensibilidade do sistema imune, né? Eu Aí acho é a que... outra volta que a gente tem que dar antes de excluir as castanhas. Exatamente. Ela tem que produzir saúde, na minha humilde opinião. Né? Pô, muito legal, Edu. Eu fico pensando aqui o quanto você é disruptivo quando você traz todos esses insights, essas linhas de pensamento, porque hoje a gente é educado, principalmente aqui no Brasil, no arroz com feijão, bife, tomate, alface. É isso, né? O PF, assim.
Então, trazer uma nova forma de alimentação, de uma forma bem diferente, eu acredito muito que no mundo, se a gente for parar para olhar, existem diversos tipos de alimentação e que as pessoas se adaptam com a alimentação da sua região, do que tem ali. Então, é algo muito relacionado com a adaptabilidade local, né? Queria entender um pouquinho só o que rola na tua cozinha, na tua geladeira. Imagino que quase nada de geladeira, já pega do pé e já come, né? Eu boto ainda muito na geladeira porque lá em casa, como eu plantei as árvores há 6 anos, 5 anos, 4 anos, às vezes algumas coisas, por exemplo, tipo abacate, leva 7 anos para dar. Agora Aham. eu comecei a ter os meus primeiros abacates na árvore, mas ainda é pouco, né? Bebezinhos ainda. São bebês. Então, eu ainda uso geladeira só para facilitar a coisa do dia a dia, de tipo, fruta é muito perecível. Dá mosquinha na banana. Vegetal é mais perecível ainda, né? Porque comprou alface ainda mais roxa, estraga em 2 dias. Você sabe que vai estragar muito rápido. Então eu uso geladeira para facilitar realmente ir só ir para feira uma vez na semana, uma vez a cada 2 semanas eu faço uma compra bem grande, né? Aí o vegetal só que às vezes tem que comprar um pouco mais rápido. Mas basicamente sempre tem umas oleaginosas em casa, vários tipos de oleaginosas diferentes, muita fruta variada, né? Várias variedades de frutas e sempre muito madura e várias variedades de vegetais também. E aí, de vez em quando, eu como um cogumelo, uma leguminosa, né? Pode ser uma leguminosa fresca, preferencialmente, mas às vezes eu até uso uma germinada também, sabe? Tipo uma lentilha, um grão de bico, que são coisas que germinam bem, né? Legal. Agora, você falou que faz jejum, faz 2 refeições no dia. E Exatamente. você fez um jejum de 39 dias. 39 dias à base de água, Cara, não posso sem comer terminar nada. esse podcast sem você me falar como foi essa experiência. Bom, o que acontece? Lá atrás, eu não tinha fome, né, quando criança. Eu só tinha apetite. Fome real eu não tinha. Ou seja, comida industrializada, me dá, eu quero comer. Comida natural, não como. Ou seja, eu não conseguia nem comer uma banana direito, sem ser amassada com mel, açúcar, Conceitos leite, invertidos. etc. Os conceitos eram completamente invertidos. E aí, quando eu comecei o crudivorismo, eu vi que realmente eu não tinha fome. Era como se eu ficasse de boa. Tipo assim, o corpo parecia não apresentava muita fome, sabe? E aí, tanto é que eu perdi muito peso no início, porque eu não tava 3, 4 ligando. bananas já eram suficientes. Eu não tava ligando pra comida. Eu tava realmente querendo jejuar. Eu acredito que meu corpo tava indicando isso. E aí, eu sabia que tinha algo além. Eu não sei, eu sempre fui muito intuitivo, assim, de os meus insights irem me guiando para onde eu quero chegar, entende? E eu sabia que eu comecei a ver sobre o jejum, o pessoal falando muito sobre jejum, que podia regenerar, renovar, etc. Lá atrás, há 17 anos, realmente não tinha tanta pesquisa. Já tinha pesquisadores antigos, pesquisadores atuais, mas ainda não era tão disseminado. Agora tem, por exemplo, o Walter Longo mostrando na Cell fasting mimicking diets induces NGN beta cell driven regeneration. Uma dieta que imita jejum induz a regeneração de células beta-pancreáticas, ou seja, talvez a possível cura de diabetes tipo 1. Ele pelo menos conseguiu isso em ratos e mostrou já alguns benefícios similares em seres humanos. Mas a gente sabe que, por exemplo, é famoso o axolotl, uma salamandra que literalmente eles mantêm em laboratório, eles pegam muito axolotl e botam no laboratório, porque você corta o braço dele, ele cresce um novo braço. Você corta a cauda dele, ele cresce uma nova cauda. E aí, eles tentam entender quais os genes a gente perdeu de réptil para mamífero para poder inserir esses genes nos seres humanos e a gente conseguir crescer um braço novo. Entende? Então, essa que é a ideia do jejum. Por isso que eu jejuei. Porque realmente eu via que não tinha fome e que eu conseguia regenerar danos do meu passado péssimo de refrigerante, hambúrgueres e coisas do gênero, né? E aí, em 6 meses da dieta, eu fiz um jejum de 24 dias à base de água. E aí eu sabia, depois desse jejum de 24 dias à base de água, que o meu corpo precisava de um outro jejum mais longo. Eu sentia isso. Você estava 6 meses com a dieta crua? E eu fiz 24 dias à base de água em casa mesmo, né? Não recomendo, pessoal, tá? Eu não posso fazer alusão não posso incentivar jejum, tá? Porque ainda não temos tantos dados científicos. Você precisa de supervisão médica, tem como fazer supervisão médica lá nos Estados Unidos, no True North Health Center, que é a maior clínica higienista do mundo de jejum. Mas eu não recomendo você fazer em casa, mas eu fiz. E aí
foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Abriu muitas portas mentais, físicas pra mim, de tipo assim, conseguir ser mais produtivo, mais realmente eficaz em tudo que eu fazia. E aí eu sabia que eu precisava jejuar de novo, mas aí eu fiz vários outros, 19, 15, vários de 10. Aí agora, há 3 anos atrás, eu fiz um de 23 dias. Mas eu ainda queria fazer um jejum longo de 40 dias à base de água. E aí eu fiz parceria com um centro de jejum na Costa Rica. Fui pra lá, jejuei, fiz um documentário pra eles e pro meu canal também, que tá lá no canal, né? Aí eu parei no 39º dia, eu não segui até o 40º dia. E Por que razão você resolveu parar no 39º? eu, sinceramente, não senti muito de continuar. Achei que já tinha regenerado o que tinha conseguido regenerar, porque eu não conseguia ficar muito mais do que aquilo. E também eu comecei a achei que ia causar um catabolismo proteico, um catabolismo muscular, né? Então, me arrependo, podia ter conseguido mais, mas realmente chega um ponto de jejum que é muito mais mental do que físico. Porque o físico, ele tá de boa. Eu consigo, pra falar a verdade, eu acho que fica tudo mais fácil para fazer quanto menos peso você tem. Mas, E quanto peso você perdeu? eu cheguei a bater 50 quilos, eu tô com 70, né? Quase 70, 69, eu acho. Você perdeu 50 quilos nesse jejum Eu mais perdi longo. 20 quilos, 20 quilos. Ah, 20 Eu quilos. tava com 50 no final dos 40 dias, 39 dias, e comecei ele com 70 quilos. Entendi. 69 também. E esse processo todo tinha água? Hidratação. Só água. Não, água você não consegue durar mais de alguns dias, uma semana sem água. Sim, mas era livre demanda ou era controlado? Livre demanda. Ele, na verdade, sugeria a gente beber mais do que eu conseguia ou queria e achava ideal. Uhum. E ao tempo todo acompanhando os sinais vitais. Isso é bem importante. Mensuração. Eu já assisti um vídeo desse hospital que você mencionou, nos Estados Unidos, que recebe pessoas que querem fazer a prática do jejum mais prolongado, então eles são totalmente monitorados. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas querem fazer em casa, né, Edu? E, enfim, tem seus riscos, né? Então, é bem importante quem quiser ter essa experiência de buscar. Tem os meus 3 documentários lá no canal, que eu acho que são essenciais para se educar, mas tem uma série do Netflix que é o Unwell, ou A Indústria da Cura, onde aparecem esses 2 centros, o True North na Califórnia e aparece o Tanglewood na Costa Rica, né? E aí, o Tanglewood não é medicamente supervisionado, mas ele já faz isso já tem 30 e poucos anos. E aí, a Indústria da Cura, como o jornalismo usual faz aquela coisa de, sabe, bonzinho e malzinho, né? E aí, no Tanglewood, teve uma pessoa que morreu alguns anos atrás. Não morreu no jejum, na verdade, ele quis sair lá do Tanglewood e bateu a cabeça no hotel que ele foi. Nossa, E morreu Aí foi parar no hospital e acabou. traumatismo craniano. Sei lá. Porque realmente existe uma hipotensão arterial durante o jejum, né? Você fica mais em repouso, né, Edu? Ou não? Você pode até ter uma certa atividade, mas você fica lento. Mas a questão você tem que levantar muito lento. Você tem que levantar, parar, aí levanta de novo, sabe? Você tem que ir lento. Quando você está levantando, quando você está deitado, existe uma hipotensão arterial bem grande, assim, que realmente se você levantar rápido, você fica meio tonto, você pode cair. Então é só fazer tudo mais lento, assim, principalmente quando você está levantando do deitado pro normal, sabe? Só isso, que eu acho que é o principal. Mais atividade física, mais vigorosa, não é indicado. Não. Porque jejuar é descansar. Então descansar de forma geral. Jejuar é descansar. Quando um animal está machucado, ele só vai para um lugar tranquilo, seguro, e para ali, fica paradinho. De vez em quando sai para beber água, só esperando a regeneração. Quando a regeneração acabou, ele volta à atividade. Ele volta a comer e volta à atividade. É o parâmetro da natureza. Jejuar é descansar. É que nem tentar correr uma maratona e você vai e dorme para tentar recuperar da maratona, mas bota um despertador e fica acordando para fazer flexão em uma hora. Não faz sentido. Você quer descansar enquanto você está jejuando e ser ativo quando você está comendo. Pô, muito, muito legal essa tua experiência e compartilhar isso, Edu. Agora, enfim, toda essa jornada aí foi intensa. E eu fico visualizando depois você fazer todo o processo de introduzir a alimentação, voltar à tua rotina normal. Foi rápido, foi tranquilo? Foi. Eu já faço isso tem quase 17 anos, né? Então, eu já estou acostumado. Foi super tranquilo. Não, e depois do jejum, parece que tudo funciona milagrosamente bem. Seu intestino, tudo tá melhor, né? Então, e a comida é muito mais prazerosa e por aí vai. Então,
foi super tranquilo, né? Voltar e. A dieta volta pro mesmo, né? Fruta, vegetal, castanha. Sim. Pô, muito legal. Quero te agradecer por estar aqui compartilhando toda a tua jornada de vida, todas as tuas experiências. Acho que tens um conhecimento muito rico para disseminar aí pelo mundo. Muito E obrigado. Fico feliz. Dormindo pouco esses dias, às vezes já bosteja. ai, quero te agradecer. Então, se tu quiser compartilhar aí com a galera os teus canais pra galera te acompanhar, te seguir. Grato. Dr. Coraça em todas as mídias sociais: Instagram, YouTube e TikTok. E saudefrugal.com.br para o site, né? Que é a empresa onde eu vendo meus livros, os cursos online, os retiros, e até mesmo lá no site também tem informação do atendimento nutricional. Entretanto, eu estou tentando levar meu trabalho para o inglês, então já tem na Amazon, por exemplo, meu livro de jejum, Hygienic Fasting, Nature Surgery, é disponível em Kindle, né? E print on demand, ou seja, você pode imprimir e mandar para sua casa o livro em inglês novinho. E aí, por isso, eu estou também criando as mídias sociais em inglês, né? Aí seria Dr. Coraça, Raw Food Nutritionist. A gente já está nas 3 mídias sociais também, né? Show. Muito obrigada, Edu. E quem Prazer, não. quiser me seguir também, o meu Instagram é Nutri Ariela Dutra. Lá tem conteúdo leve sobre alimentação e comportamento. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.